Francinaldo, Oi, boa noite. boa noite, tudo bom? É hora de falar boa noite ou melhor não falar nada hoje, hein? Boa noite, Boa sem dúvida noite, né? nenhuma. É, É, boa noite, sim. Tudo bom? vamos, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar e a gente começa o Tranquilo. bate-papo. Tá bom, então enquanto isso eu vou ajustando aqui a posição da minha Legal, câmera, legal. que agora eu tô esquematizado aqui com tripé, tudinho, para ficar uma coisa legal. E Eu ia aí, falar. momentos de fortes emoções aí? Muitas emoções, né? Eu ia Rapaz, falar tem da que... segunda-feira, mas nós vamos acabar falando da segunda e de hoje, né? É, com certeza. Tivemos um repeteco hoje da segunda-feira. Exato. Eu vou Já não... fazer uma breve introdução só do como a gente vai começar. Tá E bom, aí acho que tá você. bom Ah, assim, tá meio... tá ótimo, tá meio... bom. Tô te Tá vendo bom. tranquilo. Tá bom, deixa eu ver se assim fica melhor. Não, tá bom assim. Show de Ficou bola, bom? beleza. Tá Legal. bom. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de renda variável essa semana. Acho que muita gente não quer falar sobre renda variável essa semana, mas eu acho importante. Eu acho que a gente vai conseguir muita coisa positiva, né, nesse turbilhão, né? Sem dúvida nenhuma. É, Ah, tudo depende, rapidinho, mais um tequinho aqui. Tudo depende do quão preparado você está. Acho que exatamente, aí é que tá o exatamente. segredo da coisa, né? Aí é que tá o segredo. Rapidinho, pode ir falando aí, E rapidinho. eu acho que Enquanto essa eu live vou... é muito legal, porque eu vou colocar até um número aqui na introdução que eu me assustei quando eu vi esse número, né? Ok. E eu acho que Uhum, essas pessoas vai ser muito bom a gente bater um papo e tentar acalmar um pouco os ânimos, né? uhum, Porque segunda-feira foi o pior dia da bolsa, né, de valores nesse século, né? uhum. E foi o primeiro circuit breaker para muita gente. Exatamente. Eu puxei uns dados e eu vi que o último circuit break que a gente teve foi em 2017, no famoso Wesley Day, né? Que foi Aham, um vazamento de uma conversa com o então presidente Temer com o Wesley Batista, né? uhum, E onde eu quero chegar com isso? Naquela época, nesse último circuit break, a gente tinha 619 mil CPFs na Bolsa de Valores, por volta de uhum. 620 mil. E hoje a gente tem quase 2 milhões de CPFs. A gente tem 1 milhão 945 mil. Ou seja, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas estão passando pelo... Eu ia falar primeiro circuit break, mas não, né? Estão passando por dois circuit breaks, né? E com É um certeza isso foi um privilégio. susto, né? É um Então, eu susto e um acho. privilégio. Exatamente. Então, eu queria começar o seguinte: para muita gente que nem sabe o que é circuit break e como funciona, né? Como é que funciona o circuit break? Para que ele existe? Bom, o circuit breaker, né, em inglês significa o quê? É interrupção das atividades, quebra do circuito e tal. É um período em que a bolsa ela estabelece limites para quedas, em que, uma vez atingidos aqueles limites, por exemplo, ela interrompe as atividades para que os investidores, as pessoas que estão lá negociando, parem e pensem um pouco, tá? Para que elas respirem, né, tomem um fôlego e retornem. Por isso daí o nome, né? Então, esses níveis são, por exemplo, 10%. Então, se a bolsa atingir uma queda de 10% em um período, ela para por 30 minutos. Ela interrompe as atividades, não tem negociação, fica tudo parado. Para que as pessoas possam tomar fôlego e, vai, né, relaxar um pouco, trazer de volta a consciência. Para que, porque grande parte inclusive do movimento que a gente está vendo, e aqui já vou introduzir um pouco, é comportamento de manada, né? É comportamento guiado por instinto, não é comportamento racional. Emoção pura, E né? pura, pura, pura emoção. É aquela clássica, né? Eu prefiro errar junto do que acertar sozinho. Então a pessoa vem, claro, uma enxurrada de notícias ruins, vem os fenômenos das bolsas asiáticas, das bolsas europeias, mais uma enxurrada de notícias ruins.
e aí as pessoas, então, tentam uma se antecipar a outra em se desfazer dos seus ativos. Então, elas querem vender os ativos o mais rápido possível, sempre um tentando vender mais rápido que o outro, né? E isso gera uma competição que puxa os preços para baixo. E aí a Bolsa criou esse mecanismo para que as negociações sejam interrompidas por um determinado período de tempo, para que as pessoas repensem, né? Pô, por que eu estou fazendo isso? Será que não é tudo boato? Será que tem fundo de verdade mesmo? Enfim, tomem um fôlego e raciocinem. Tá? Esse circuit breaker ele funciona no mundo inteiro do mesmo jeito ou só no Brasil? Funciona, todas as bolsas têm esse mecanismo. Na verdade, o Brasil não criou isso, ele copiou isso, principalmente do mercado americano. Tá. Vamos falar, agora tem 2 circuit break, então a gente tem que separar. O que motivou o circuit break na segunda-feira? Principalmente, não foi só o coronavírus, né? Vamos raciocinar da seguinte forma, né? É muito difícil você saber exatamente o que causou. Na verdade, isso vem acumulando de muito tempo já, desde tudo a princípio começou com o coronavírus, né? Com aquela questão de uma possível epidemia, que parece que agora já tá indo para uma pandemia, segundo dados da OMS, e isso gerou uma série de expectativa negativa nas pessoas, tá? Essas expectativas negativas vieram se somando com relação ao aumento do número de casos, a casos presentes em outros países, alguns anúncios de morte pela doença, a falta de uma vacina eficaz, e isso foi gerando mais expectativa negativa nas pessoas com relação a isso. Aí juntou-se, né, a questão de a China, que a China ela é um país, é um grande consumidor mundial, inclusive é um dos maiores consumidores de commodities do Brasil, né, como minério de ferro e outros, e foi se juntando com outras notícias, né, negativas relacionadas a algumas empresas. Teve um navio da Vale que encalhou lá ali perto do litoral do Maranhão, e várias outras. Então, isso foi a briga, né, entre a Arábia Saudita e a Rússia. Aí veio a questão do petróleo. E, assim, é importante os nossos colegas aqui, internautas, perceberem o seguinte, que se uma notícia dessas tivesse ocorrido sem esse cenário todo já preparado, provavelmente não teria acontecido o que aconteceu. Por exemplo, quando caiu a barragem de Brumadinho, não teve circuit break. Né? E foi uma notícia muito ruim, mas não tinha um cenário já montado de pânico, de desconfiança das pessoas. Então, é aquela coisa, né? Já está tudo pronto, uma gotinha de água que cai ali é suficiente para fazer transbordar. Então, o cenário já estava pronto, já estava todo mundo meio que, vou vender. Aí vem, né, essas outras notícias, questão lá do petróleo, questão da Vale e outras notícias políticas e coisas pelo mundo. E aí superou o limiar de tolerância e aí vai... Quando desencadeia, vai embora, né? Aí as pessoas, um vê o outro vendendo e começa a vender um atrás do outro. Muitas vezes sem raciocinar, sem pensar direitinho naquilo que está fazendo, né? É puro comportamento de manada, como a gente já está acostumado a lidar. É comportamento de manada e talvez a pessoa que não tenha talvez um caixa, né? E aí aposta o dinheiro em ações, investe tudo em ações e aí prefere ficar com metade do que ficar com... Ela se comprometeu com o dinheiro e não percebeu que é a longo prazo o investimento de ações, né? Exatamente. Lá no começo, você colocou a questão, né, de... para dizer boa noite ou não, né? Como eu falei, tudo depende do quanto preparado você está. Então, você tocou num ponto aí que é muito importante para os nossos internautas, que é o quê? Quem está preparado, quem se preparou, e aqui eu vou puxar a sardinha para o curso Enriquecer Faz Bem à Saúde, quem tem a sua reserva de emergência, quem tem seu planejamento financeiro, quem está com seu patrimônio protegido,
e isso eu falo muito nos cursos, até para os nossos amigos aqui do Médico Sem Jaleco, principalmente, que já tiveram oportunidade de aprender a estratégia comigo, não é para estar preocupado agora, porque se é só pensar, eu vou precisar desse dinheiro agora? Se você não vai precisar do dinheiro, historicamente nós sabemos que nenhuma crise vai durar para sempre, que as empresas não vão quebrar, que o mundo não vai acabar e que depois vem a recuperação. Eu posso falar aqui com bastante propriedade, porque essa já é a terceira crise que eu vivencio na Bolsa, desde que eu comecei a investir. Sendo que é a segunda crise mundial, porque teve aquela do Joesley Day foi só aqui no Brasil. Né? Aquele Circuit Break foi um evento local no Brasil. Mas eu vivenciei o subprime, vivenciei um pouco lá a crise da Grécia, que não foi tão grande, e essa agora. E realmente a história se repete, como a gente fala. Né? E agora... As pessoas vendem muito, vendem os ativos que compraram, para depois esperar a recuperação para comprar mais. Negócio até meio interessante. Mas a história se repete, é assim, quem for olhar históricos de crises, desde a primeira crise, né, que tem relatada, descrita e relatada, a crise da tulipomania em 1634, se eu não estou enganado, na Holanda, e depois passando por várias outras, a história é sempre a mesma. Né? Se as pessoas, ao invés de agirem por instinto, pararem um pouquinho e olharem a história, elas vão ver que o que está se repetindo agora já acontece desde que o homem vive em sociedade. E, claro, a primeira crise que tem realmente dados relatados é de 1632, que é a tulipomania que ocorreu na Holanda. Então, é basicamente aquela frase, a história se repete, é isso que está acontecendo agora. E olhando historicamente, quem comprou ações nessas épocas de crise, circuit break passado, se deram muito bem, né? E a oportunidade que a gente tem agora, a gente está vivendo a história, né? A gente pode falar que a gente está vivendo uma crise, né? Não pode falar, nossa, eu conheço gente que fala, nossa, eu já vi a Petrobras a R$4, se eu comprasse eu estava rico. Eu já vi ações despencarem, se eu comprasse, né? Só que a gente está vivendo a história, né? Dá para comprar hoje a ação, né? Só para você ter uma ideia, no auge do subprime, a Vale chegou a bater R$9 de preço. Né? 9, a Bovespa bateu 25 mil pontos, se eu não estou enganado. E todo mundo dizia que o mundo iria acabar, que as empresas iriam quebrar, porque é sempre assim, né? A história se repete. E aí teve muita gente que não aproveitou essa oportunidade e aí ficou lá, né? Para quem aproveitou, fez o que todos nós queremos, né? É engraçado isso, porque todos nós queremos isso, né? O sonho de todo investidor, que eu falo, de todo holder, né? Como eu costumo dizer lá nos grupos, buy holder, né? Aquele que compra para ser sócio, não só de ações, mas eu estou falando também de fundo imobiliário, de ativos bons, é comprar um ativo bom a preço baixo. Só que quando o preço baixa, a pessoa não compra, porque ela acha que baixou porque o ativo é ruim. Ela não percebe que o valor da empresa, o valor continua igual, o preço que caiu, né? Está em desconto, né? Exato. Uma promoção, vamos dizer, né? Exato, está tendo uma promoção no mercado para quem estiver preparado. E aí eu quero dar meus parabéns aí ao Grupo Médico Sem Jaleco, porque as meninas lá são poderosas, elas estão segurando o rojão aí direitinho. Muitas já compraram, bastante delas compraram, desculpem, gente, na segunda-feira, tá? Algumas até hoje queriam comprar, mas já tinham ficado sem recurso por já terem comprado antes. Então, para quem está vivenciando uma situação dessa pela primeira vez, eu reconheço que é algo impactante, que gera ansiedade, que gera insegurança, às vezes gera até pânico, tá? Mas eu posso dizer para vocês, para quem já tem 15 anos de mercado e já vivenciou 3 circuit breaks, é a história se repetindo. É só olhar um pouquinho para trás, começa a ler pela tulipomania em 1632, se eu não estou enganado, ou 34, agora eu não lembro exatamente a data, que você vai ver que a história é sempre a mesma. Tá? Claro, muda o cenário, muda o mundo, muda o que causou o problema, pelo menos, mas a história é a mesma.
Aí você diz, pô, se eu tivesse lá em 1632, teria comprado ações e estaria bilionário hoje, né? Em 1929, em 2002, lá na crise, na crise das .com, né? E assim vai, né? Então a gente está vivenciando Tanto a que história. o que a gente acabou de falar tem uma pergunta aqui, né? Por que ocorre essa venda desenfreada? É desespero, emoção, eu acho que é falta de experiência, né? É, É um conjunto de é um coisas, né? instinto, né? Pensem nisso. E eu falo muito isso nos cursos, tá? Eu falo muito isso. As pessoas, principalmente o brasileiro, até pouquíssimo tempo atrás, e ainda tem muita gente, o brasileiro coloca dinheiro na caderneta de poupança, gente. Compra título de capitalização, né? Compra terreno para fazer patrimônio. É tudo capital imobilizado. Aí o brasileiro ainda entra em pirâmide, gente. Pirâmide financeira, achando que vai ficar rico da noite pro dia. Ainda cai nessas ciladas ainda. Então, você ser rico exige um preparo mental. E eu falo muito isso lá nos cursos, né? A riqueza está aqui, ó. A riqueza não está no seu bolso. A riqueza não está na sua conta bancária ou na conta na corretora. A sua riqueza está aqui, ó. Ela está na sua mente. E a pessoa que tem que ter a consciência que ela não perde o dinheiro com uma queda de ações. Ela vai perder se ela realizar o prejuízo, né? Se ela vender. É que as ações, a pessoa fica entrando no home broker e fica vendo lá, Toda caindo hora. 10, subindo 10. Por exemplo, teve uma crise há uns anos atrás dos imóveis, né? Do setor dos imóveis aqui em São Paulo. O apartamento de alguns desvalorizou, não é por isso que todo mundo saiu vendendo o apartamento, né? Exatamente. Não É sei bem se essa analogia interessante, tem porque sentido, mas e existe o seguinte, como o número de investidores brasileiros, como você colocou agora, 2 milhões de CPF é 1% da população. é Se nada. você comparar isso com os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos são 65% da população, em média, tem investimento em ações. Então, imagina 1% fazendo uma coisa e 99% dizendo para não fazer. Porque o seu pai, o seu vizinho, o seu amigo, a televisão, o seu guru, o seu motorista, o seu padeiro vai dizer, não, não faz, não compra ações, que é perigo, é cassino, a informação loteria. é loteria. E, olha, tá vendo? Eu avisei, olha, eu que tenho meu dinheiro lá na poupança, estou com ele, tu compraste ações. Então, é difícil segurar. Eu falo, eu sou bem realista nisso. A pressão para você permanecer na manada, que eu falo manada pobre, né, é muito grande. Então, você precisa ter um preparo mental. Tanto que eu até aconselho os meus alunos, quem tiver interesse, em fazer curso de imersão, fazer coach, fazer até terapia mesmo, para aprender a suportar essa pressão toda. As pessoas têm que ir atrás aqui no Brasil, né? Elas não conseguem nada de graça, não existe no colégio educação financeira, não existe absolutamente nada sobre isso, né? Não. O nosso Elas vão país seguindo o que os pais e avós fazem, né? Geralmente, né? Se você vai entrar no mercado de ações, é capaz do seu pai, do seu avô dar uma bronca, falar, não, isso aí é horrível. Não faz isso é cassino. Compra apartamento. Nós temos aí o nosso registro histórico de mercado financeiro também não é dos melhores, né? Nós tivemos a quebra da Bolsa do Rio de Janeiro, muita gente perdeu todas as suas economias, perdeu toda a sua aposentadoria. E isso, claro, levou muita gente a ficar desconfiado, né? O Brasil sempre teve histórico de taxa de juros altas, então o pessoal ficava tranquilo ali com a renda fixa, né? Então, nós temos um histórico. Felizmente, eu diria para você, isso está mudando, né? Nós fomos de 0,5% da população em 2017 para 1%, né? Nós dobramos em 2 anos, se a gente pensar assim, né? Então, estamos mudando, nós estamos no caminho aí. Esse evento, eu posso dizer para você, como eu já vivenciei 3 episódios desse, eu posso dizer para você que este agora está sendo o mais tranquilo de todos. Assim, tranquilo que eu digo do ponto de vista dos investidores, dos que eu tenho acesso, né? O pessoal, e dos grandes investidores também, né? Os grandes também, né? Isso, a impressão o Bassi, que eu tenho por exemplo, olhando veio falar, o Gustavo Cerbasi já se manifestou lá no todos Instagram. falando que estão indo às compras, né? Exatamente. E
E nós aí do Médico Sem Jaleco e dos outros grupos também, muita gente fez isso, ao invés de fazer um movimento contrário, né? Agora, claro, nós somos ainda pequenos, nós somos ainda poucos em relação ao montante todo. Então, digamos assim, as nossas compras não são suficientes para fazer o mercado subir. Sim. Ainda, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. Então, a gente ainda vai vivenciar um pouquinho, bastante turbulência aí pela frente. A Tati está fazendo uma pergunta aqui. Se você souber a resposta, você me avisa aqui, viu? Ela está perguntando se tem um limite para o fundo do poço, se já chegamos no mínimo ou não. Bom, Tati, não sei. A resposta é não sei. É o que a gente costuma dizer que ninguém sabe onde é o fundo do poço, né? E, na verdade, essa informação é uma informação que não tem como a gente saber, tá? E ela, de certa forma, ela não é tão relevante para quem está querendo enriquecer. Para quem está querendo especular, talvez até valha a pena saber a hora de comprar agora na baixa para depois vender na alta e tal. Mas para quem quer comprar para ser sócio, como eu sempre falo, a gente compra quando tem dinheiro. Então, você vai, olha e compra. E a ideia aí é ser sócio. Mas eu realmente não sei o fundo do poço. Não sei, também não gasta TP tentando saber onde ele é, porque não tem como, né? É impossível alguém saber. Lá, só para vocês terem uma ideia, replicando a história, em 2007, na crise do subprime, diziam que o fundo do poço era, vamos supor, vou usar um exemplo aqui, as ações da Vale. Era quando a Vale atingisse 30. Aí depois ela atingiu 15, aí diziam que o fundo do poço era em 15. Aí ela atingiu 12, aí diziam que o fundo do poço era em 12. Ela atingiu 10, diziam que o fundo do poço era 10. Ela atingiu 9, diziam que o fundo do poço era 9. Então, não tem. A questão É impossível gente... saber, é É impossível. impossível. Tá? Mas se a empresa tem um valor e a gente vê que tem muita emoção envolvida, a gente sabe que pó não vai virar, né? As empresas vão continuar, vão aumentar os valores depois de uma forma até rápida. Pelo menos olhando os gráficos, né, do Ibovespa, a gente vê que as recuperações são boas e fortes, né, depois das crises, né? Exatamente. Na verdade, o que é que está acontecendo o que acontece nas crises, né? O que acontece? O dinheiro muda de mão, é só isso. O dinheiro não acaba, o dinheiro não sumiu, tá? O dinheiro no planeta, ele é fixo, a quantidade de dinheiro. Então, a única coisa que aconteceu é que o quê? O dinheiro está saindo das mãos de uns para ir para mãos de outros. Isso é muito importante vocês perceberem. Para quem está comprando ativo, para quem está se empoderando agora e continuar, claro, eu estou partindo do princípio que tenha recurso, vai estar pegando dinheiro de alguém que está se desempoderando. Claro que essa pessoa que está se desempoderando de forma voluntária, ela está fazendo porque ela quer. Ninguém está obrigando ela a fazer isso. Ninguém está com um revólver na cabeça dela. Não, vende tuas ações aqui. Ela vendeu porque ela quis, tá? Então, o dinheiro só está mudando de mão. É só o que eu posso dizer para vocês, tá? Aí vocês têm que escolher de que lado vocês querem estar. Dos que choram ou dos que vendem lenço, tá? O dinheiro só está mudando de mão. Mudou de mão, aí depois a crise vai passar e aí nós teremos novos ricos no Brasil e no mundo. Pessoas que até então não tinham enriquecido, mas que aproveitaram bem a oportunidade. Quando a crise passar, teremos novos ricos e novos pobres, né? Vai ser assim, quando a maré baixar. Você acha que para as pessoas que estão entrando agora, que vão começar a investir na renda variável, seria uma boa começar ou ter a maior parte em fundos imobiliários, por exemplo? Eu estava olhando com essas variações absurdas da Ibovespa, por exemplo, até ontem a Ibovespa tinha caído na semana, acho que menos 26%, e o índice de fundos imobiliários 5%, né? Hoje você olha lá no home broker, você vê a ação caindo 10%, 15%, e os fundos menos 1%, menos 2%, né, imobiliários. Será que isso era uma forma da pessoa ir começando a pegar o jeito, não se assustar tanto? O que você acha dos fundos imobiliários, né? Você acha que tem uma parte educacional nisso ou não? Bom, como eu não me apresentei ainda, a gente já entrou direto no tema, deixa eu colocar algumas coisas aqui. Primeiro, né, eu não sou analista de mercado, eu não faço análise, não dou dica, quem me conhece sabe disso. Francinaldo não dá dica. Eu acho que ninguém vai enriquecer seguindo dica. Tá? Eu não enriqueci seguindo dica.
Enriqueci aprendendo, errando, corrigindo e tal. Mas não vou enriquecer, ninguém vai enriquecer seguindo dica. E eu sempre estou falando à luz de uma estratégia de enriquecimento. Eu não estou falando aqui de coisas soltas, né? Então, meu raciocínio é sempre em cima de uma estratégia de enriquecimento, que eu chamo de estratégia de enriquecer faz bem à saúde, e baseada em vários pilares, né? Tá? Então, é bom que fique claro, tudo que eu estou colocando é dentro disso. Eu vou devolver com uma outra pergunta. Não para você, mas é você que está me entrevistando, então vai ser para você. Quando a gente quer ensinar uma pessoa a tocar violão, a gente começa dando um berimbau para ela? Porque o berimbau só tem uma corda? Não. Não, a gente já dá o violão, ela tem que aprender a tocar o violão. Então, pessoal, o conselho que eu dou para quem está começando, ou para quem quer começar, aprendam uma estratégia de riqueza e façam a estratégia completa. Essa questão de dizer, eu vou começar pela renda fixa, porque é mais tranquilo, ou pelo fundo imobiliário, porque é menos volátil, vai fazer com que vocês percam tempo, percam o custo de oportunidade, porque vocês vão estar alocando o recurso de vocês em ativos que têm liquidez e segurança, mas não têm rentabilidade, tá? E vai acostumar vocês mal. Gente, a renda variável varia, é por isso que ela tem esse nome. E é o que eu estou tentando mostrar desde sempre para as pessoas, que ela varia para cima e para baixo. Ela não varia só para cima, tá? Então, no momento que você tem uma estratégia de enriquecimento, e essa estratégia, seja ela qual for, contempla ações dentro dela, então você tem que começar fazendo a estratégia completa, porque senão você vai ficar pelo meio do caminho. Você vai tocar o berimbau, vai ficar por ali, talvez toque um instrumento lá de 3 cordas, que eu nem sei se tem, e vai ficar por ali. Você nunca vai tocar o violão. Tá? Mas é interessante diversificar nesse caso, ou não? Sempre. Então, toda estratégia eficiente, como é que eu diria para você? Ela aborda a diversificação. A diversificação é saudável, tá? Por isso que é bom você ter não só fundo imobiliário, tem que ter renda fixa também. A renda fixa agora é o que segura a carteira. E é o que gera oportunidade para você, porque você pode alocar seu recurso da renda fixa para a renda variável neste momento em que a renda variável está barata, né? Então, para quem tem uma carteira agora pronta e quem tem, lembrando lá para trás, né, quem já tem o seu planejamento financeiro, ou seja, está sobrando dinheiro todo mês, isso não mudou. Você continua trabalhando, continua economizando, continua tendo uma vida rica, porém barata, e está sobrando dinheiro. Você já tem a sua reserva de emergência, ou seja, você tem um ano aí de tranquilidade financeira. Você tem a sua proteção patrimonial, seus seguros. Então, por que se preocupar com a oscilação do mercado? Aproveitem as oscilações, que agora está oscilando para baixo, isso não acontece todo o tempo. Tá? E comprem bons ativos para a carteira, sejam eles ações, fundos imobiliários ou mesmo ativos de renda fixa. Você tem a estratégia de colocar em cada caixa de investimento uma porcentagem, por exemplo, 1/3 em renda fixa, 1/3 em fundo imobiliário, 1/3 em ações, ou você usa aquela regra do 100 menos a idade? Isso, a gente usa a regra dos 100, né? Porque ela é a estratégia que tem, em termos de alocação, a mais eficiente, porque ela traz para você, ela faz com que você seja agressivo quando você tem que ser agressivo, que é na sua juventude, e faz com que você seja conservador quando você tem que ser conservador, que é na sua velhice, tá? Então, o que acontece? A gente aloca de acordo com a regra dos 100. 100 menos a sua idade é igual ao que tem que ir para a renda variável. E dentro da renda variável, a gente aloca em ações e 10 a 15% disso em fundo imobiliário. Isso vai dar para vocês uma carteira eficiente. Isso é muito importante, essa palavra. Eficiente. Não é uma carteira que vai dobrar da noite para o dia ou que vai perder valor da noite para o dia. É uma carteira eficiente, significa que ela tem o melhor de rentabilidade, liquidez e segurança. Tá? É a eficiência que faz vocês enriquecerem, não é a sorte, não é a informação privilegiada, não é achar o melhor momento para isso ou para aquilo.
é a eficiência ao longo do tempo. Você ter o melhor dos 3 atributos de qualquer tipo de investimento. E é isso que a regra dos 100 faz. E o que você deixa em renda fixa, vamos colocar por exemplo, na crise que a gente está passando. Você tem, vamos falar que você tem há 50 anos, 50% em renda fixa. Esse 50%, se você tirar o valor que você tem de emergência lá, o resto você pode comprar tudo em ações numa crise dessa? É a hora certa de fazer isso? Você só não pode abrir mão da sua reserva de emergência, né? Porque Sim. se acontecer alguma coisa com você, você vai estar totalmente desprotegido, né? Sim. Você pode alocar recursos, se você tiver disponível na renda fixa para renda variável, não tem problema nenhum, a sua carteira vai ficar desbalanceada temporariamente, mas depois ela volta para o normal, depois que a crise passar, por exemplo. As ações vão subindo, o pote das ações sobe e você vai realocando para renda fixa de novo. Para renda fixa de novo, só que agora um patrimônio muito maior, né? Muito maior. Exatamente, muito maior. Ó, a Tati tem outra pergunta aqui, ó. Você acha que é hora de ficar mexendo com opções ou é hora de comprar ação e esperar estabilizar o mercado para depois voltar a mexer com opção? É engraçado, né? Quem já leu sobre opções, e quando eu ensino eu falo muito isso, gente, se não houvesse volatilidade no mercado, não haveria a menor necessidade de existirem as opções. Pensem no seguinte, se não houvesse acidente, se não houvesse roubo de carro no Brasil, ninguém compraria seguro. Ou se não houvesse acidente. Se eu soubesse que eu nunca vou bater meu carro, ou que eu nunca vou ficar doente, ou que eu nunca vou ser assaltado, ou que eu nunca vai ter uma enchente, eu não faria seguro, concorda? Ninguém faria. Então, pessoal, os derivativos, e dentre eles as opções, eles foram criados exatamente porque existe a volatilidade, para nos proteger da volatilidade. E é interessante porque quando vem a volatilidade, as pessoas saem dos derivativos. É como se eu aumentasse o número de acidentes de carro e eu não fizesse mais o meu seguro, porque eu tenho medo de trabalhar com seguro num ambiente onde está tendo muito acidente. Claro, existe a visão do comprador e a visão do vendedor. Mas imagina que a seguradora, qualquer uma delas que fosse, deixasse de vender seguro automóvel porque está tendo muito acidente de carro. E ela tem medo de muitas pessoas usarem o seguro nesse período que está tendo muito acidente. Nenhuma seguradora faz isso, pessoal. Elas continuam vendendo. O que elas fazem, na verdade? O que uma seguradora faz quando aumenta a taxa de acidente de carro? Ela aumenta o preço do seguro. Claro, ela tem que ter uma recompensa por essa maior volatilidade. Então, o que está acontecendo com as opções agora para quem está vivenciando? O prêmio das opções está proporcionalmente maior, por causa da volatilidade que é maior. Então, você tem a recompensa, né? No momento que você, estou raciocinando aqui quem está fazendo o papel da seguradora, você pega, vende o seu seguro, você está recebendo um prêmio maior. E esse prêmio, ele é seu. Ele é seu. Você ganhou, é o VE das opções, o valor extrínseco. Você ganhou esse prêmio incorporado à sua carteira. O que vocês têm que pensar e entender? Não existe nenhuma estratégia de proteção que consiga segurar uma crise dessas. É isso que vocês têm que perceber. E que se vocês não tivessem vendido opções, ou quem não vendeu, não tivesse vendido, estaria totalmente vulnerável ao mercado. É como você está dirigindo sem cinto de segurança, ou sem usar o colete salva-vidas. Você está totalmente exposto à variação do mercado. Se o mercado cair a zero, seu patrimônio vai a zero. Mas para quem está vendido em opções, ganhou o prêmio das opções, dessas opções que vendeu. Tá? Então, mesmo num cenário que é ruim, a gente sabe disso, eu não estou aqui dizendo que a opção salvou o mundo. Né? É que a crise ela é muito mais forte do que a proteção que você tem. Por exemplo, o cinto de segurança. Eu me protejo, mas isso não impede que eu morra num acidente de carro. Ele não me confere uma proteção de 100%. Mas isso é motivo para eu não usar o cinto?
Não, né? Para quem está entrando agora, realmente impacta, porque vocês ainda não têm um histórico de ganhos nesse mercado. Vocês não têm um track record ainda de 2, 3 anos. Hoje eu falei com um colega estava até ajudando ele, que fez o meu curso em Ribeirão Preto em 2017. Ele fez o curso na época da greve dos caminhoneiros no Brasil, que foi um período também muito turbulento. E ele mandou um áudio para mim falando assim, pô, Francinaldo, como eu já tenho um histórico de ganho aí de 2 anos, para mim devolver uma parte desse ganho agora não é problema nenhum. Mas ele já tem, mas eu reconheço que para quem entrou no mercado há 2 meses e ainda não tem esse histórico, acaba impactando, porque é mesmo. Mas podem ter certeza, pessoal, quem não vendeu opções está mais exposto do que quem vendeu. Quem vendeu, pelo menos, ganhou aqueles prêmiozinhos, mesmo com a queda dos ativos, e está lá. Claro, é pouco, perto do tempo que vocês estão colocando e da intensidade da crise. Mas é melhor do que não vender. É isso que eu falo. Agora, realmente isso é algo que vocês vão ter que visualizar. Eu não tenho como passar isso para vocês. Vocês vão ter que vivenciar e visualizar isso. Tá? E vocês só vão visualizar isso talvez daqui a uns meses, porque vocês têm pouco tempo ainda, quem tem 2 meses, 3 meses. Quem entrou no mercado de dezembro para cá já pegou essa turbulência toda. Né? Então é isso. E, claro, pensem também no seguinte, crise não dura para sempre. Qual é o único problema? Nós não sabemos quando ela vai terminar. Se eu soubesse quando ela vai terminar, eu dizia, não, eu vou esperar, quando ela terminar, aí eu volto para fazer o que eu estava fazendo. Só que isso pode demorar 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, 15 anos. Ninguém sabe, né? Se a gente soubesse, eu já estaria muito rico, né? Muito, muito rico, se soubesse. Então, o que é que eu digo para vocês? A venda de opções está protegendo vocês. Só que vocês ainda não estão visualizando essa proteção, porque ela é pequena e o impacto da crise está sendo muito grande. Coisa natural. Tá? Mas vocês estão mais protegidos do que quem não vendeu opções. Podem ter certeza disso. É uma proteção pequena, mas é uma proteção. Quem já está mais tempo no mercado já tem uma proteção muito maior. Você acha que, falando um pouco da diversificação ainda, você acha que vale a pena incluir como investimento ouro e dólar? Eu sei que o ouro, historicamente, é uma moeda, é um investimento que, nas crises, eles disparam, né? O ouro dispara. O dólar já eu acho que é um comportamento bem certo, né? Aliás, eu acho que o dólar está subindo muito assim por causa da taxa de juros baixa no Brasil, né? Acho que não sei nem se tem a ver com a crise, né? Não sei, você pode até me explicar melhor isso, mas já estava caindo, subindo faz tempo o dólar, acho que antes do coronavírus, né? Mas o ouro, principalmente o ouro, o que você acha? Você acha que vale a pena ter ouro? Bom, eu vou usar sempre o que eu uso quando me faz essa pergunta. Ouro eu só compro para dar de presente para minha esposa. Tá? Você acha que não faz parte nem 10%, 5% dos seus investimentos? Olha, eu vou te dizer o seguinte, novamente eu falo, né? Eu olho o histórico. Tem um gráfico no livro do Jeremy Siegel que mostra 200 anos de evolução de vários tipos de ativos. Mostra se você tivesse comprado $1 em dólar americano, quanto você teria 200 anos depois. Isso começa em 1802 e vai até 2002. E o ouro é um dos piores que tem. Um dos piores. Pior é o dólar. Quem comprou dólar para se proteger. Depois o ouro. Depois os títulos públicos americanos. E o melhor são as ações, como sempre. Tá? Apesar de ter tido as variações, o crash de 29, um bocado de crises aí, mas se você der o tempo, isso corrige. Tá? Então, assim, eu não tenho ouro, não uso. Conheço colegas que têm, que se protegem com ouro, mas eu não tenho, não uso. Claro, quem quiser usar, quem achar interessante, tranquilo. E o dólar, pessoal? Dólar é o seguinte, eu sigo o mesmo princípio de uma diversificação geográfica, tá? Geográfica. O que é diversificação geográfica? Ela tem 3 objetivos. Primeiro, você se proteger do câmbio
E aí vocês vão ter que entender que no Brasil a gente ganha em real, mas gasta em dólar. Isso independe de crise ou não, tá? Porque todo o nosso consumo brasileiro ele é dolarizado, porque toda a nossa matéria-prima, tecnologia, tudo vem de fora, tá? Mesmo as coisas que a gente produz aqui, tipo agrícola, mas as máquinas usadas, elas são importadas, elas são dolarizadas. Os caminhões são dolarizados, satélite, tudo é dolarizado, computador é dolarizado, tudo é dolarizado. Então a gente ganha em real, mas gasta em dólar. Então a única maneira da gente se proteger disso é ganhando em dólar. Não tem outro jeito. E como a gente não pode trabalhar lá nos Estados Unidos, a maioria aqui, o que eu aconselho não é comprar dólar, é ter uma carteira de ativos fora do Brasil. Abrir uma conta numa corretora lá fora, isso é totalmente legítimo, né, de se fazer. E comprar ativos americanos. Ativos que vão estar rendendo para você. Hoje, por exemplo, você pode comprar ações da Apple, da Google, da Coca-Cola, do Facebook, da Volkswagen, da Procter & Gamble, da Cisco, da Disney, do que você quiser lá. E aí você vai ser sócio de empresa americana e ganhar em dólar, sem ter que trabalhar nos Estados Unidos, que é melhor, né? O outro sentido de você ter ativos internacionais aqui, né? É você ter um patrimônio que você use quando você estiver fora do Brasil. Então você quer passar umas férias, você resolveu se mudar daqui, um filho seu vai estudar, você tem um patrimônio lá para você usar. E o terceiro é diminuir o risco Brasil para você, né? Porque se você tem todos os seus investimentos aqui e por alguma razão, e isso já aconteceu historicamente, o governo resolve, por exemplo, se apossar dos seus bens, por qualquer razão que seja, a parte que está lá fora ele não tem como se apossar, né? Nós já vivenciamos aqui que o governo confiscou a poupança, o governo pode dar calote nas dívidas, o governo pode querer estatizar empresas. Claro, o cenário agora não é nem perto disso, mas nós estamos expostos 100% ao risco Brasil. Então, eu não aconselho vocês a ficarem comprando dólar. Eu acho que não é por aí. Até porque vocês vão guardar dólar onde, né? Tenham tem um risco, né? uma conta fora do Brasil, abram, comprem ativos americanos, que nem vocês já fazem aqui, e ganhem em dólar, gente. Ganhem em dólar. Tá? Sejam sócios de empresas americanas, assim como sejam sócios de empresas brasileiras. Tá? Ó, a Carlinda... Então, pode colocar. Pode terminar, Francinaldo, pode terminar. E eu digo para vocês o seguinte, para quem quer se proteger, realmente quer ter uma proteção, as melhores atitudes, não vou dizer dica, são, primeiro, tenha uma estratégia de investimento, de enriquecimento. Segundo, tenha uma reserva de emergência, tenham os seguros que são da proteção patrimonial e tenham uma carteira eficiente, com ativos de renda fixa, ações e fundos imobiliários. Adquiram ativos bons, gente, para a carteira de vocês. Que é ativo bom? Empresa boa, empresa que já passou por várias crises, que saiu sempre fortalecida, né? Nós temos vários exemplos aqui no Brasil. Empresas que passaram pela crise do petróleo, pela crise da Grécia, pela crise do subprime, pelo Joesley Day, por vários outros, e que a gente sabe que elas não vão quebrar. Porque são empresas boas, são empresas grandes, são empresas bem geridas e etc. Tenham ativos bons. E a proteção é justamente com derivativo. Porque o derivativo permite vocês reduzirem o preço médio da carteira de vocês. Então, vocês vão barateando ao longo do tempo a carteira de vocês. Teve um colega lá, que é de Campinas, que me mostrou ontem como é que está o preço médio real dele, dos ativos que ele já protegeu. Eu acho que ele está fazendo há uns 2 anos já a estratégia. Eu vou dar um exemplo aqui. A Vale, as ações da Vale dele estavam em R$ 40,80, se eu não estou enganado, de preço médio. Aí ele estava até falando, pô, Frank, eu estou tranquilo, porque a ação caiu até 42, para mim eu não estou perdendo nada. Claro que hoje, com esse circuit break aí, parece que ela caiu mais, fechou em 39 alguma coisa. Mas vejam, ele comprou a ação a R$ 53, alguma coisa assim. E ele já barateou ela para 42.
Agora, isso porque ele atua no mercado de opções fazendo isso, só que ele já tem mais uns 2 anos. Agora, a pessoa que só comprou ação a 52 e não vendeu opção, está com preço médio de 52. Ele está com preço médio de R$40,80. Então, esse é o melhor nível de proteção que vocês podem ter. Só que ela é uma proteção que ela vai se estabelecendo ao longo do tempo. Ela não vai ser de uma hora para outra. Tá? E ela é melhor do que ouro, é melhor do que o dólar, é melhor do que qualquer outra. É você baratear o seu ativo. Tá bom? A Carlinda aqui, retomando o assunto, né? Qual o melhor momento, talvez, de comprar ações? Respondendo a pergunta dela, se é para comprar, esperar ou comprar na turbulência, né? É comprar na turbulência, né? Se esperar, vai pagar mais caro, né? Nunca esqueçam daquela máxima, gente. Comprem ações quando vocês tiverem dinheiro. Desde que use a reserva de oportunidade, né? Que eu chamo, não a reserva de emergência, né? Nesse cenário agora, claro, é um cenário atípico, é uma liquidação, né? Uma liquidação. Então você acaba, tipo, aproveitando, né? Pô, liquidação, vou poder comprar mais, até porque o preço está mais barato, né? Isso é interessante também. Então, com menos dinheiro, você compra mais coisa, digamos assim. Mas tentem manter essa regularidade. Eu, todo mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, cada um define a sua periodicidade, comprem ações regularmente. Comprem fundos imobiliários regularmente. Alimentem a carteira de vocês regularmente. Aí vocês definem se é todo mês, se é toda semana, se é a cada 3 meses. Isso fica a critério de cada um. Tá? Essa questão de ficar buscando o melhor momento para qualquer coisa só vai trazer ansiedade para vocês. Porque o melhor momento pode ter sido hoje, né? Pode ser daqui a 15 dias. Vai ser amanhã o melhor momento. Melhor do que hoje. Pode ter sido ontem, pelo não sei. Market, pelo after hoje da Bolsa, eu acho que vai ser amanhã as promoções, viu? Pois é, mas assim... E se depois vier uma coisa pior? Exatamente. Então, pra gente... E o nosso grande inimigo nesse processo todo é a nossa própria emoção. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Eu falo isso o tempo todo. Somos nós mesmos. Então, a única maneira de nós nos defendermos contra nós mesmos é a gente seguir uma estratégia e fazer o que ela diz para fazer. Porque você tira a emoção da jogada. E médico sabe muito bem trabalhar com isso. Quem aqui nunca seguiu um fluxograma de qualquer coisa? Tá, parada cardiorrespiratória. Tem pulso, faz isso. Não tem pulso, faz aquilo. Dá droga, choca, tapa pulso. A gente segue. Tem fluxograma para tudo. Tem fluxograma para tudo. Então, quando o fluxograma ele é feito para que você não coloque a sua emoção. E, claro, nós sabemos que não existe nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de alocação que seja perfeita. Assim como não existe nenhuma conduta médica que seja perfeita. Mesmo os nossos protocolos, eles dão certo na maioria das vezes. Por isso que eles existem. Não existe nenhum protocolo de parada cardiorrespiratória que ressuscita 100% das pessoas que estão em parada. Não tem. Né? E a mesma coisa aqui. A gente está lidando com situações que a estratégia ganha, ela é vencedora, porque ela ganha na maioria das vezes. Mas tem situações como essas, de crise, que não tem estratégia nenhuma que segure. Eu acho que isso é importante deixar vocês cientes. Tá? É claro que depois que a coisa passa, né? Depois que a coisa passou, todo mundo vira médico do dia seguinte, né? Vocês sabem disso, né? Você passou seu plantão lá, o colega que chegou disse, não, mas se eu tivesse feito isso aqui, esse paciente teria sobrevivido. Só que ele não estava lá na hora que você estava fazendo. A mesma coisa na crise. Depois da crise, vai muita gente dizer, não, mas se eu tivesse comprado a ação tal, teria assim. Se eu não tivesse vendido naquele dia, um dia antes do circuit break, teria feito. Só que no dia não é assim, né, gente? Então, vamos tirar a emoção. O conselho que eu dou para vocês é isso, né? Combatam o principal inimigo de vocês. O inimigo de vocês são vocês mesmos. É a emoção de vocês. Eu vi um investidor falando na internet ontem
As pessoas que estão muito preocupadas, agindo muito pela emoção, o conselho que ele deu era desinstalar o home broker do computador e voltar a instalar o home broker daqui umas semanas, né? Para fazer besteira. Deixa eu te... Ou você atinge um nível de maturidade mental que te permita ler as notícias, olhar o home broker e não se abalar. Isso é uma coisa, por exemplo, eu já tenho. Eu falo, né? Meu batimento cardíaco vai de 70 para 71 quando eu tenho circuit break. Sim. Né? Ou você não olha, porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente. Porque se você for olhar, é inevitável, você vai querer agir. Esse é o problema. Na hora que você olha, e aquela enxurrada de informações, né? Notícia ruim, gente dizendo que o mundo vai acabar, que o coronavírus vai fazer não sei o quê, que a Petrobras vai explodir, que a Vale vai deixar de existir. Aí você fica louco, né? Você começa a colocar emoção na jogada e aí, se você não está preparado mentalmente, fica bem difícil. Você começa a ficar sofrendo, angustiado. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Foi do Bruce Martins. Ele colocou aqui, ó. Nesse cenário atual, onde estamos precisando fazer sucessivas rolagens para evitar o exercício, a rolagem a custo zero seria uma opção interessante? A minha pergunta é, existe um limite para isso? Quais as consequências? Grande Bruce, meu amigo Bruce. O Bruce é lá de São Luís. Gente boníssima. Obrigado, Bruce, pela sua belíssima pergunta. Né? O Bruce já está vivenciando isso, já está fazendo. A gente conversa praticamente toda semana. Sim, tá? É alternativa muito boa para o cenário, para esse cenário. Tá? Por quê? Pensem no seguinte, nós estamos num cenário totalmente atípico. Essa não é a regra, a gente está na exceção. Tá? A regra é as variações, mas dentro de uma faixa ali, 5% para cima, 6%, 7% para baixo. Não de 10% em um dia, 15% em um dia. Isso aí é totalmente atípico, tá? Então, essa é uma saída interessante e que pode ser adotada nessas situações. E qual é a vantagem dela? É que a gente usa o fato de as puts, falando aqui, serem todas europeias. Né? E elas sendo europeias, você pode, tipo assim, assumir um risco de ser exercido alto, porque você só pode ser exercido no vencimento. Não tem como ser exercido antes. Então você ganha tempo. Porque a gente sabe que o que vai resolver a crise é o tempo. Só que a gente precisa ganhar esse tempo. Então permite você ganhar o tempo aí, viu, Bruce? E qual é o limite para isso? O limite para isso é a sua margem, a margem da sua carteira, tá? E é por isso que toda a estratégia Enriquecer e Faz Bem à Saúde, ela é construída em cima de reserva de emergência, que já vai te gerar margem, carteira de renda fixa, que já vai te gerar margem, ações que já vão te gerar margem, e fundos imobiliários que não geram margem. Mas veja, se você está fazendo direitinho, e eu sei que está, porque eu te acompanho, você não vai ter problema com margem. Então, o seu limite, digamos assim, não vai ser interrompido. E lembrando que a crise, em algum momento, ela vai resolver. E mesmo que ela demore para resolver, existem períodos de recuperação. Né? O mercado não anda só para baixo, ele desce e corrige. Desce e corrige, desce e corrige. Nesses momentos de correção, a gente consegue retornar à nossa posição original. Tá? Então, o limite basicamente é sua margem, Bruce. Mas como eu presumo que você tenha muita margem, porque você tem muito ativo gerando margem na sua carteira, isso não vai ser um problema. Legal. Bom, Francinaldo, a gente está chegando no fim aqui. Você quer pontuar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Quero falar o seguinte para os colegas, né? Que eu já falo bastante lá nos grupos. Pessoal, seguinte, nós somos hoje 1 a 1,5% da população brasileira. Os outros 85,5% estão em casa assistindo novela, vão trabalhar amanhã para ganhar o pão de cada dia e vão voltar para suas casas vivendo para pagar conta. Nós temos objetivos diferentes, nós queremos ser ricos, tá? E ser rico é aceitar a variação.
Então, troquem a palavra perda. Eu sei que a notícia toda é perda, sabe? O Jornal Nacional diz, Bolsa Brasileira perde tantos trilhões de valor. Petrobras perde 30 bilhões de valor em um dia. Gente, isso não é perda, é variação. Troquem a palavra, porque a palavra perda traz muita ansiedade para vocês, como se vocês estivessem perdendo. E quando vocês olharem o home broker de vocês, e eu sei que vocês vão olhar, né? Vocês não vão fechar ele, entendam que o que está acontecendo é variação, não é perda. Só é perda, como o colega aqui já colocou, se vocês venderem os ativos. Porque vocês vão ter os mesmos ativos que vocês tinham antes da crise, e se duvidar até mais se estiverem comprando. Então, tirem isso da cabeça de vocês. Aproveitem as oportunidades quando vocês tiverem dinheiro e mantenham-se sempre protegidos, tá? Protegidos. Não tenham medo das estratégias com opções, tá? Essa é uma situação atípica, vocês têm sempre orientado vários colegas nisso, hoje eu orientei vários a fazer, tá? E lembre-se que as puts são todas europeias, isso dá muita tranquilidade para a gente, porque a gente ganha tempo para as coisas irem se resolvendo, tá bom? E a gente vai aproveitando os períodos de correção para ir retornando à nossa posição original. É só ter calma, ter paciência e persistência. E fechar os ouvidos para os burburinhos e fechar os olhos para as oscilações. Tá? Que aí vocês vão sair vitoriosos da crise. Se vocês não fizerem isso, se vocês se deixarem levar pelas notícias, pelos anúncios, vocês vão sair derrotados da crise. E vão ficar se lamentando depois. Ai, por que eu não aproveitei lá atrás? Porque agora, para ter outra dessa, vai demorar aí. Espera, né? Geralmente tem ciclos, né? Demora aí em torno de 5 a 10 anos, em média, para ter uma outra dessa. Tá? Legal, Francino. E vamos junto. Legal. Tô junto com vocês aí, lá no grupo e tudo aí. O que precisar, a gente tá aí. Legal, muito obrigado, viu? Muito obrigado de novo, viu? Sobrevivido aí, estarem sobrevivendo a mais 2 circuit break. E pode ser que venham outros, ninguém sabe. Exatamente. Legal. Tá bom? Boa noite, Francinaldo. Muito obrigado, viu? Obrigado você, gente. Estamos juntos. Vamos em frente aí, todo mundo. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí. Um abraço, viu? Tchau, tchau.